Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versos de 31 a 40. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada pelo Senhor, desde o Torebe de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garabe, e virar-se-á para Goá. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Oremos mais uma vez ao nosso Deus, suplicando a sua bênção sobre as nossas vidas. Querido Deus, eterno Pai, até aqui o Senhor conduziu as nossas vidas no culto a Ti. O Senhor preparou a nossa alma, o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra. O Senhor também nos ensinou, ó Pai, para que neste momento possamos cultuar também o Teu nome. Que o Senhor fale com o Teu povo aqui reunido, que possamos mais uma vez aprender sobre as Tuas verdades, ó Deus. Que elas edifiquem, que elas exortem, que elas evidenciem a Tua graça sobre as nossas vidas. E que o Senhor assim esteja conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Nós vivemos um momento muito difícil. Nós passamos por um ano assim. Não foi só as doenças, ou uma doença em especial, que tomaram conta das nossas preocupações. Esse ano que passou foi um ano também onde nós ouvimos, como a Bíblia muitas vezes diz, rumores de guerra. Nós vemos cada vez mais uma esquerda que nada mais é uma defesa de ideias contrárias às Escrituras se levantando. Nós vemos também certos ditadores, sejam eles do Extremo Oriente ou dentro do nosso país, se levantando com a desculpa que estão defendendo a vida e a causa da maioria. O fato é que parece que a situação da igreja está cada vez mais difícil ou mais alarmante. Mas eu creio que a palavra de Deus tem algo a nos ensinar.
que essa situação da qual nós nos encontramos hoje não é muito diferente da situação do qual o povo de Deus sempre se encontrou ao longo da história bíblica. E a Bíblia, assim, nos é útil e nos ensina a nos comportarmos no meio deste momento. Se nós olharmos para a vida do profeta Jeremias, nós temos aqui um exemplo disso. Jeremias profetizou 40 anos no final do reino de Israel, ou especialmente, de maneira específica, o reino de Judá. Lembre-se, nesse momento, o reino já havia sido dividido. Na verdade, quando ele foi chamado para ser profeta, o reino do norte já havia, inclusive, sido levado cativo. Jeremias começou a profetizar no final do reinado de Josias, aquele momento do qual nós tanto gostamos de falar, porque ali houve uma restauração do reinado da palavra de Deus. Ali foi negada a idolatria, foi nesse momento que Jeremias foi chamado. Mas nós sabemos que após esse reinado, parece que as coisas foram de mal a pior, como nós costumamos a dizer. Um rei após outro que se levantou na casa de Judá, foram reis maus diante aos olhos de Deus. E Jeremias foi chamado para trazer uma dura palavra. Deus queria mostrar que ele ia julgar o povo de Israel. Que Deus ia condenar esse povo por causa da idolatria. E para isso Deus traria os babilônicos para levar também Judá cativo. É no meio dessa situação que Deus fala por intermédio de Jeremias, mostrando que seria através das lutas e do sofrimento, seria através do cativeiro que Deus ia salvá-los. E para isso, então, nesse capítulo em especial, no capítulo 31, Deus começa a mostrar que, embora eles haveriam de curtir no sofrimento, o final seria glorioso. Porque Deus ainda tinha uma aliança para esse povo, apesar dos seus pecados. Porque Deus tinha algo a dizer a eles, uma promessa a ser feita. Que Deus restauraria este povo e que renovaria a aliança com eles, apesar de tudo. Portanto, a mensagem que nós ouviremos nessa noite tem como título: A Aliança de Deus para a sua igreja. A aliança de Deus para a sua igreja. Nós veremos nesses versos que seguem de número 31 a 40, 3 aspectos dessa aliança que Deus tem a fazer para com o seu povo ou para com a igreja. Nós veremos como Deus queria mostrar para o povo de Israel e como essa aliança também é verdadeira para cada um de nós cristãos que somos de fato Israel de Deus. Portanto, dos versos de 31 ao 34, nós veremos então essa aliança que seria renovada ou essa aliança que seria restaurada. Vejamos, meus irmãos, o que o profeta diz aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. É necessário, então, nós entendermos um pouco o que é uma aliança e quais são as alianças firmadas por Deus, para que então nós falemos desta aliança dita pelo Senhor aqui. A nossa confissão de fé nos auxilia nessa tarefa, pois no capítulo 7, no parágrafo 3, ela diz o seguinte: tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, aqui eles se referem ao pacto das obras, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo.
exigindo deles a fé, para que sejam salvos, prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habitá-los a crer. Nós entendemos que Deus firmou 2 pactos ao longo de toda a história cristã. O primeiro deles se deu no Éden, chamado assim Pacto das Obras, e ele exigia de Adão obediência plena e perfeita. Mas nós já conhecemos a história. Nós sabemos que Adão desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência, caiu sobre o homem as trevas e a morte eterna. Mas então ao Senhor foi servido fazer um segundo pacto, de maneira graciosa mais uma vez, pois ele queria evidenciar aos homens e às suas criaturas quem de fato ele é. E lá em Gênesis 3, no capítulo 15, nós já temos a semente desse pacto. Pois ali Deus anuncia a Adão e a Eva que da semente deles nasceria um Salvador. Alguém que pisaria na cabeça da serpente. Alguém que destruiria o mal. Ao longo da história, então, Deus vai ampliando esse pacto. É fato que apenas essa promessa feita a Adão foi o suficiente para que pela fé ele pudesse ser salvo e crer em Cristo. Mas Deus vai renovando e ampliando essa aliança para que ela fique mais clara e evidente aos homens. Deus faz isso em Noé, mostrando que ele não destruiria mais a sua criação. Mas à frente ele faz isso através de Abraão, mostrando que ele daria uma descendência e faria do seu povo um grande povo espalhado por toda a face da terra. Mas é certo também que essa promessa apontava para Cristo. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que ela fala sobre o descendente. Aquele que viria pisar mais uma vez sobre a cabeça da serpente. E então, nós vemos que Deus renova seu pacto e vai estabelecendo novos pactos, mas não no sentido de novo e exclusivo, mas no sentido de que ele engloba o pacto anterior e restaura. O verbo hebraico aqui, quando Jeremias diz, firmarei a nova aliança, poderia ser traduzido também que Deus seria aquele que renovaria a aliança, ou que restauraria a aliança, mostrando que Deus não vai fazer uma aliança nova em todos os sentidos, como nós veremos ao expor para os irmãos aqui nesses versos. Mas o fato é que Deus está anunciando um momento da história depois do cativeiro, no qual ele faria uma nova aliança com a casa de Israel. Ele diz ainda no verso 32 que essa aliança não seria como ele fez com seus pais, no dia em que tomei pela mão e tirei da terra do Egito. O ponto é para nós, Deus firmou ali com Moisés e com o povo uma aliança da graça. Nós sabemos disso, porque Deus derramou o sangue do cordeiro ali. Foi necessário sacrifício para que o povo pudesse firmar, para que Deus pudesse firmar essa aliança com eles. Isso é tão claro e evidente porque nós lemos aqui os 10 mandamentos e Deus diz de maneira, no prefácio dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. O cabeçalho dos 10 mandamentos demonstram que eles foram dados de maneira graciosa por Deus. Deus já havia libertado o povo do cativeiro. O sangue já havia sido derramado. E a lei, então, que é dada àqueles homens, no sentido restrito, então, servia para que eles pudessem viver as suas vidas como povo de Deus, como herança do Senhor, como povo pactual dele. De uma maneira mais ampla, Deus não deu só apenas os 10 mandamentos, mas Deus deu leis civis e cerimoniais. E nesse sentido, nós sabemos que embora elas não eram em si a salvação,
elas apontavam para aquele que seria o Salvador. E mesmo os 10 mandamentos serviam como evidência, como o apóstolo Paulo vai dar para os crentes no Novo Testamento também, dizendo que o fim da lei é Cristo. E que o crente que se deleita verdadeiramente na lei do Senhor é aquele que se volta para o Senhor Jesus. Não é à toa que Davi, no Salmo 19, após exaltar a lei de Deus e dizer que ela é preciosa, que ela alegra o coração, ele termina o Salmo dizendo que o Senhor é o meu Redentor. E ele implora para que Deus amolde o seu coração. Assim então, embora aquela aliança firmada no deserto ainda fosse um certo protótipo da aliança maior que Deus estava fazendo, ela já servia para que o povo fosse salvo. Mas o problema não era a aliança em si. O problema era o povo, pois eles negaram e anularam a aliança, como Deus diz aqui em sua palavra, no verso 32. Ele diz ainda que, não obstante, foi necessário que Deus desposasse o seu povo. Lembra, Deus havia firmado uma aliança com eles. Deus havia chamado Israel de sua noiva, de sua esposa. Mas o povo traiu como uma esposa trai o seu marido. E assim eles negaram a verdade de Deus. Ao invés de eles se firmarem na aliança graciosa que Deus estava dando a eles, eles se voltaram para os outros deuses, para a idolatria, a tal ponto que foi necessário Deus fazer o que ele estava prestes a fazer, como Jeremias relata aqui para nós. Era necessário que Deus os condenasse ao julgamento. Mas Deus estava dizendo para eles mesmos, para esse povo que estava prestes a curtir o sofrimento, que ele firmaria essa aliança novamente com a casa de Israel, depois daqueles dias. E essa aliança, então, traria 3 efeitos na vida daqueles homens, como nós veremos, então, do verso de 33 ao 34. Acompanhem comigo o primeiro efeito dessa aliança que seria restaurado e seria renovado, uma nova aliança que Deus firmaria com eles. Deus diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As palavras finais aqui nos remetem à antiga aliança. Embora ela é nova, ela ainda é afirmada e fundamentada em cima daquela aliança de quando Deus diz: eu sou o seu povo e vós sereis o meu rebanho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito. A ideia de guardar a lei no coração não é algo inédito na palavra de Deus. Eu já me referi aqui a Davi. Em Deuteronômio capítulo 6, nós lemos lá as palavras que são citadas por Jesus depois como resumo da lei. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A ideia é que a lei sempre se resumiu ao amor por Deus, um amor que deveria ser contido no coração. Nesse sentido, então, o Israel, naquele momento, sempre se encontrou na mesma situação que os crentes se encontram em nossos dias. Era Deus e sempre foi Deus que operava através do Santo Espírito para que eles pudessem guardar a lei de Deus no seu coração. Mas agora Deus, por intermédio do profeta, está deixando isso claro a eles. Que não é pela sua força, não é pelos seus méritos, não é por aquilo que vocês são, mas é porque eu vou operar essa obra. Sou eu que vou escrever essa lei no coração de cada um de vocês. Deus diz ainda
no verso 34, que ele ensinaria, e aqui nós temos o segundo ponto dessa aliança renovada. O primeiro é que Deus imprimiria a lei no coração. O segundo é que Deus ensinaria e que todos conheceriam ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles. É fato que na antiga aliança, no Velho Testamento, Deus se revelou, às vezes, a poucos homens. É fato que o sangue, o sacrifício era o suficiente para que eles crescem em Deus. Mas vejam, irmãos, isso era sombras do que hoje nós vemos claramente na obra do Senhor Jesus. Mas Deus está dizendo que Ele deixaria isso mais claro e que de fato eles conheceriam a Deus como Ele é. E seja o menor, ou o mais leigo, ou o mais neófito, aquele mais sábio, todos diriam: nós conhecemos a Deus. Mas Deus diz ainda uma última promessa sobre essa aliança que seria restaurada. Ele diz que perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus ainda mostra que Ele perdoaria os pecados do seu povo, que Ele traria o perdão, um perdão que seria eterno, pois jamais Ele se lembraria dos feitos do Senhor. E eles entenderiam então que Deus estava prestes a renovar novamente essa aliança, que ela seria agora eficaz na vida deles. E eu gostaria então de fazer 3 breves aplicações sobre esse primeiro ponto do sermão para as nossas almas e para as nossas vidas. A primeira delas é: Deus escreveu a sua lei em nosso coração pelo Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a lei do Espírito, que é o Espírito que nos convence agora a respeito da vontade de Deus. É o Espírito Santo que opera em nossas vidas. A diferença agora é que agora nós não olhamos mais para uma revelação incompleta, mas nós temos a revelação plena para entender essas verdades. Seja aquele mais instruído ou mais sábio ou mais leigo dos homens, todos podem entender que é Deus que está operando essa obra. Veja que Deus promete que essa aliança seria dada à casa de Israel e à casa de Judá, mostrando que Ele reuniria o seu povo novamente. Essa reunião aqui nós sabemos qual é, porque aqui fica claro no livro do profeta que Deus chamaria o seu povo de todos os confins da terra, como nós vemos através da obra do Senhor Jesus. E nesse sentido, então, meus amados, nós nos encontramos como o povo que estava ali, prestes a sofrer. Mas Deus nos deu essa aliança, e é nela que você precisa confiar. Deus é quem te convence sobre a lei dele. Ele te deu porque Ele já te redimiu. Ele deu a lei para cada um de vocês, para que vocês observem a vontade dele e para que vocês se façam o povo dele. É fato que o nosso cumprimento e essa promessa ainda não é plena, porque ela só será plena no dia em que Cristo voltar. E no dia em que nós seremos de fato redimidos de uma vez por todas. Aí então nós seremos o povo de Deus de maneira plena e absoluta. Mas é fato que essa aliança já se iniciou em nossas vidas. A segunda coisa que eu gostaria de falar aos irmãos é que o conhecimento de Deus tem sido revelado a nós. Lembre, antes, só o sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar na presença de Deus. Hoje, todos nós temos acesso a Ele.
Hoje Deus se revela a cada um de nós por meio de Cristo e através da palavra. A história foi nos dada porque Cristo veio a esse mundo e a palavra encarnada revelou de uma vez por todas a aliança de Deus, a aliança da graça para o seu povo. Em um momento como esses, de várias incertezas, essa é a palavra de Deus para você. Deus revelou essa promessa, essa aliança, na qual Ele garante que ela jamais será abalada. E por isso Ele te chama a conhecê-lo cada vez mais. Para que você compreenda quem Ele é e o que Ele está fazendo em sua vida. E terceiro, os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Embora o povo de Israel experimentou uma breve restauração através de Neemias e através de Esdras, a reconstrução dos muros e do templo, essa restauração está longe de ser a restauração da qual Deus prometeu. E o que fica claro para nós que essa restauração e essa nova aliança é a nova aliança na qual Cristo se refere quando Ele serviu a ceia. Esse é o sangue da nova aliança. Cristo é a nova aliança e é através da cruz dele, do derramar do seu sangue, que nós temos os pecados perdoados. É isso que Deus te oferece. Eu costumo dizer que não existe um milagre maior que Deus possa operar em sua vida, a não ser Ele te redimir através do sangue do Cordeiro. Você quer ter um motivo para se alegrar todos os dias? Numa citação como essa, se lembre de Cristo. Que Ele seja real a você. Que Ele se faça presente em tua vida. Para que ainda que as coisas não caminhem bem, e para que ainda que a gente tenha que passar por momentos difíceis, que nós nos lembremos do que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, que os nossos pecados foram perdoados, que hoje nós podemos exaltar o seu nome e conhecê-lo como Ele é, porque essa verdade foi estendida não só aos judeus, mas agora a todos os gentios espalhados pela face da terra, e onde nós agora se fazemos o Israel verdadeiro de Deus, porque essa promessa se estendeu a todo o mundo, e porque Ele é o nosso Rei. Mas continuemos então, meus amados, o segundo ponto do nosso sermão, falando sobre a aliança de Deus para a sua igreja, é onde Deus vai evidenciar nos versos de 35 a 37, que essa aliança é uma aliança eterna. Deus diz assim: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à luz e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Essa aliança é eterna porque ela diz respeito àquele que é o Deus Criador, ou aquele que é aqui chamado Senhor dos exércitos, porque é Ele quem rege as nações. Pela vara do seu poder, Ele governa tudo o que acontece, seja nós, os homens, ou toda a sua criação, que nada foge ao seu controle. É Ele quem dá ordem para o sol nascer todas as manhãs e cobrir a face da terra com o seu calor. É Ele quem faz com que a lua se levante para que possa iluminar a noite e as estrelas sejam firmadas, cada uma no seu lugar. Como nós lemos lá em Jó, Ele as chama cada uma pelo seu nome. É esse Deus que está firmando essa aliança. E Deus está dizendo que é Ele quem governa as ondas do mar, e tudo o que acontece está diante dEle e debaixo do seu decreto. E veja como isso é maravilhoso. Mesmo os ímpios reconhecem
que a criação é estabelecida e que ela é regida por leis absolutas. E se essas leis são absolutas, elas só podem provir de um Senhor que é eterno e absoluto. Mesmo os cientistas, ao ensinarem ciência, eles dizem e afirmam a respeito das leis das físicas que elas são invariáveis e são sempre as mesmas, porque elas não mudam. E o homem identifica isso desde o princípio da criação, onde Deus estabeleceu o sol como luzeiro, onde Deus estabeleceu as estrelas como luzeiros para a noite. E Deus está dizendo assim para seu povo: assim como essas coisas são fixas nos seus lugares e continuam assim para sempre, assim também é a minha aliança para com vocês. Essa aliança não muda. Ela é estabelecida da mesma forma como a lei fixa. Não é à toa que Deus diz no verso 26, pela boca do profeta: se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser a nação diante de mim para sempre. Deus está dizendo: eu sei que essas coisas não vão falhar. Eu sei que vocês reconhecem na criação que as coisas são sempre iguais e permanecem assim de maneira absoluta. E como isso é absoluto e permanece assim, assim também é a minha aliança. Logo, o que Deus está dizendo para eles é que a minha aliança não vai falhar mais. Que a minha aliança será perpétua para vocês. Assim diz o Senhor. E aí então Deus aponta agora no verso 37 para a extensão da sua criação. O profeta falou a respeito da criação como algo absoluto, mas agora ele passa a falar sobre a extensão da lei de Deus como algo que é imensurável pelo homem. Não é à toa que Blaise Pascal, estou parafraseando ele, entendia o seguinte: que quanto mais você tenta estudar a grandeza da criação e da natureza, você vai chegar a um abismo. Porque você chegará a um momento que você não consegue estender mais, porque ela parece infinita. E a ciência tem comprovado isso a cada dia para nós. Porque quanto mais eles buscam conhecer o cosmos, mais eles veem que isso é imensurável. E Blaise Pascal ainda dizia que quanto mais eu venho para o microscópico, para o pequeno, mais eu entendo e vejo a infinitude dessas coisas. E hoje os cientistas já afirmam, que uma célula é tão complexa quanto o nosso universo. Assim, meus irmãos, como essas coisas são infinitas e insondáveis no seu conhecimento e na sua infinitude, porque elas revelam o Deus Criador, assim também é a aliança de Deus para com o seu povo. Deus está dizendo que Ele não rejeitaria a descendência de Israel, porque Ele estabeleceu essas coisas. E mais uma vez eu gostaria de aplicar essas verdades ao nosso viver. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer aos irmãos é: Deus firmou a aliança dele com cada um dos seus eleitos, e essa aliança é inviolável. Sabe o que é maravilhoso da aliança da graça para conosco? É porque Deus nos oferece ela de maneira incondicional. Porque ela é feita através da obra exclusivamente dos méritos do Senhor Jesus. Ela não depende de nós e nem de quem somos, mas ela depende totalmente de Deus efetuar a sua graça em nossas vidas. É fato de que essa aliança é tão maravilhosa porque ela não anula a nossa responsabilidade e a condição de respondermos a Deus com fé, obedecendo os seus mandamentos e frutificando para o seu reino. Mas isso nada mais é do que a confirmação e a evidência de que essa aliança é real
e que Cristo de fato está operando em nós, tanto o querer quanto o realizar. Portanto, se firme nessa verdade. Entenda que assim como a criação continua de pé, apesar das catástrofes, apesar de Deus muitas vezes ter mandado juízo, dilúvio sobre a terra, assim como a criação permanece, essa aliança de Deus permanecerá até o último dia, onde Deus fará nova todas as coisas, seja os céus, quer seja a terra. Essa aliança é inviolável e, portanto, não há o que você temer. Você deve se encontrar confiante no Senhor, sabendo que é Ele quem cuida de você. E cada promessa que Ele coloca nas Escrituras, é sobre isso que a sua fé deve estar firmada. Muitas vezes nós gostamos de citar Hebreus, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a esperança de fatos que não se veem, mas nós nos esquecemos que a nossa esperança é descrita, ela é afirmada de Gênesis a Apocalipse, e que elas se fazem reais para nós, ainda que não visíveis. Deus confirma isso ao nosso coração. Segundo, entenda que a criação, então, é o testemunho dessa aliança. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque Deus é quem rege todas as coisas. Sabe essas notícias de que vai ter um vulcão que vai explodir, que vai vir um tsunami? A gente não deve temer essas coisas. É Deus que rege todo o cosmos. É Ele que rege a sua criação. E mesmo no último dia no qual Ele virá, Ele disse que destruiria essas coisas. Ele ainda nos garante que Ele faria isso para que essas coisas fossem restauradas à sua perfeição. Existe um objetivo nisso tudo. Então nós não devemos temer essas notícias que têm sido colocadas diante de nós sobre um reino milenar, enfim, meus amados, vocês precisam confiar em Deus. É Ele quem governa, Ele é o Deus da aliança. Passemos agora então ao último ponto da nossa mensagem nessa noite, dos versos de 38 a 40. Nós veremos então que a aliança de Deus para a sua igreja é uma aliança que trará restauração. Leamos o verso 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde Torré de Hananel até a porta da esquina. Veja, a aliança de Deus não compreende só a criação, ela não compreende só a nós os eleitos, mas também ela diz respeito à cidade de Deus, à restauração e à reedificação do seu reinado aqui na terra. Como eu disse, embora houve um tipo de restauração no tempo de Neemias, não era dessa restauração que Deus estava falando. Essa restauração se iniciou de fato em Cristo Jesus. Embora ainda ela não está completada, nós sabemos que ela se iniciou ali. Não é à toa que o Senhor Jesus disse que em 3 dias Ele destruiria e construiria o templo. Deus já iniciou a sua obra. Cristo é o verdadeiro templo da adoração. Ele é o tabernáculo de Deus que veio aqui até os homens. Deus começou a reconstrução do seu templo ali, na morte e na ressurreição do seu Filho. E através do Espírito, Ele tabernacula conosco em nossas vidas, pois nós somos a igreja do Deus vivo. Mas nós entendemos de maneira mais específica sobre a restauração de Israel quando nós olhamos para o último livro das Escrituras,
no penúltimo capítulo, em Apocalipse, no capítulo 21, quando nós lemos no verso 10 a seguinte afirmação. Vou ler o 9 também. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa promessa ainda irá se cumprir. Nós ainda veremos a restauração plena da cidade de Deus para nós que somos o povo dele. Mas Deus já anunciava aqui por intermédio de Jeremias que ele faria essa obra. Quando ele fala aqui da torre de Hananel, a porta da esquina, ele se refere ainda à porta dos cavalos. Ele está falando de pontos geográficos que marcavam a extensão de todo o reinado e da cidade de Jerusalém. Seja a porta que circuncidava a cidade ou os portões que estavam de um extremo ao outro. Deus está dizendo que tudo isso seria restaurado. Que Deus seria aquele que viria com um cordel e que ele mediria e estenderia diante dele a sua vontade, restaurando cada ponto deste reinado. Deus ainda se refere aqui no verso 40 ao vale dos cadáveres. Esse vale é o vale de Enom, o lugar onde os povos pagãos e muitas vezes, infelizmente, o povo de Israel sacrificava as suas crianças a Moloque. É esse lugar que no Novo Testamento vai se ser referido como o inferno, Guerrena, pelo Senhor Jesus. Porque ali era um lugar de sofrimento, de dor, onde crianças eram queimadas. E até mesmo esse lugar, Deus está dizendo, até ali eu estenderei a minha vontade. E tudo será consagrado ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será destruída ou desarraigada. Deus está mostrando para nós que Deus vai fazer essa obra no nosso mundo. Deus estenderá o seu reino por toda a terra. Ele estabelecerá a cidade santa para que nós possamos habitar com Ele para todo sempre. Portanto, meus amados, nós devemos ansiar por esse dia. E mais uma vez eu gostaria de fazer 2 breves aplicações para cada um de nós. Nós devemos aguardar pela vinda do Cordeiro, sim. Mas nós devemos ansiar pelo dia também que habitaremos com Ele na cidade santa. Um dia onde não haverá mais pecado na face da terra. E ainda que o Moloque moderno que tem sido levantado, ainda que crianças inocentes estejam sendo mortas, ainda nesses lugares Deus trará restauração. Pois Deus estenderá por toda a terra. Não haverá mais povo iníquo. Haverá apenas um povo santo, uma terra santa e um rei. Nós devemos ansiar por isso. É por esse motivo que você não deve temer. Porque ainda que pareça que as coisas vão de mal a pior, nós já conhecemos o final da história. E o final da história é glorioso. Era isso que Deus estava dizendo para eles. O que vai acontecer daqui para frente é ruim. Jeremias foi até o final do reinado de Israel. Ele fugiu para o Egito e possivelmente ali ele foi morto. Nós sabemos que o povo babilônico entrou e destruiu o templo, a terra, os muros de Israel. Mas Deus estava dizendo para eles, haverá um momento de restauração. E assim também o Senhor diz a cada um de nós.
anseiem por esse dia. E segundo, todos nós seremos consagrados a Deus. Nesse dia, nós poderemos nos alegrar, porque seremos cidadãos dos céus e todas essas promessas das quais nós citamos aqui, elas serão plenas em nossas vidas. Nós obedeceremos a Deus de todo o coração, com toda a força. Nós, de fato, não teremos mais pecado no nosso ser. O pecado não trará mais tristeza a nós, porque toda lágrima será enxugada nesse dia. Nesse dia nós habitaremos no lugar celestial e reinaremos com o nosso Senhor. Portanto, meus amados, eu concluo falando aos irmãos sobre a carta aos Hebreus no capítulo 8. Nessa carta, o autor aos Hebreus vai citar esse mesmo texto como cumprimento da promessa do nosso Deus. Ele vai dizer que aquele que é o dono da nova aliança é Cristo Jesus. É sobre ele que eu firmarei essa nova aliança. Veja o que ele diz no capítulo 8, no verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreende-nos e diz, e aqui o autor cita o texto que nós acabamos de ler. O ponto é, Cristo é por causa de Cristo que essa nova aliança é firmada sobre nós. Cristo é o centro dessa aliança. Ela está em volta dele e por isso ela é superior. Porque é ele quem cumpriu cada detalhe dessa aliança. E por isso que a aliança que foi instaurada por Deus desde o Antigo Testamento se cumpre em Cristo como uma aliança graciosa a cada um de nós. Portanto, que nós entendamos que nós podemos agora conhecer ao Senhor Jesus. Que nós podemos desfrutar do perdão dos pecados, viver como santos aqui na terra, caminhando para a cidade santa. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que de fato nós possamos estar nessa aliança preciosa que Deus nos deu. Amém.